Alguém fez a tarefa que tínhamos deixado? A tarefa sobre os verbos. Bem, podem manter os microfones ligados, somos poucos, então, para que a gente possa conversar assim de forma rápida. Primeiramente, eu quero saber como é que ficou a questão de tarefa, se tem alguém que conseguiu fazer a tarefa sobre os verbos. Infelizmente, não tive tempo de fazer e também faltei em algumas aulas, então estou a tentar catch up e depois fazer a tarefa. Ah, não conseguiu fazer? Não, não tive tempo de fazer, nem assistir a algumas aulas, então estou a tentar equilibrar um pouco depois, catch up nas aulas e fazer a tarefa. Hum, ok. Tá bem. Temos. Ah, quem mais está aqui? Tem aqui o senhor Luvambo. O senhor Luvambo conseguiu fazer a tarefa? Presente, prof, presente. Não, Sim. infelizmente não. Conforme a semana toda passada tive uma atividade que impossibilitou-me de ver as aulas, Ah, sim. e estou a retomar hoje. Estou a retomar hoje com frequência. Hum. Bem, eu estou a perguntar porque na aula passada a gente ficou de fazer esta tarefa, mas até fizemos durante a aula, fizemos a mesma tarefa, mas queria mesmo saber da vossa parte se quando se deixa uma recomendação, vocês fazem ou se não fazem, porque de certo modo o vosso nível de comprometimento também vai determinar o sucesso da aprendizagem, né? Se vocês vão realmente aprender a falar a língua ou se não. Então, a gente nessa semana vamos ter um pouquinho mais de conversas entre vocês. E o bom seria se a gente tivesse em grande número. Se essa hora não tem sido muito favorável para vocês, a gente pode combinar uma outra hora, né? Fazermos as aulas talvez às 21, das 21 para as 22, talvez, né? Tendo em conta algumas ocupações que algumas pessoas podem ter e algumas tarefas que talvez alguns fazem em casa, pode impedir ah, a nossa aula a essas horas das 20, porque agora é que é mesmo necessário que a maioria esteja aqui no Zoom, porque pelo YouTube sim podemos ter as aulas podemos assistir pelo Zoom, pelo YouTube, mas só que pelo YouTube a gente não vai conseguir participar do mesmo jeito. Jesus. Então a gente não vai conseguir participar como participaria aqui no Zoom. Então é mais ou menos isso. Então, se a hora não é favorável para todos, primeiro os que estão mesmo aqui, será que a hora é favorável para vocês ou não é? Para mim, a Bem, hora no está meu, bem. Ótimo. Para o senhor bem, Luvambo no meu também? caso, no meu caso até a hora não está mal, mas 21 seria perfeito, né? Seria perfeito, mas não está mal, não está mal. Consigo adaptar-me, embora que 21 estaria melhor. Ok. Então, bem, como os dois estão presentes aqui
não tem nenhum problema com o horário, então acredito que vamos manter mesmo a nossa hora, mas hoje a gente vai tentar fazer uma conversaçãozinha, mas é um diálogo básico, né? Eu quero pelo menos ouvi-los um pouquinho a conversar, mas é uma conversa básica mesmo, saudações, o que a gente viu sobre saudações em francês, despedir-se, dizer obrigado, toda essa coisa, e depois apresentar-se, perguntar o nome, idade, nacionalidade, a profissão, essas perguntas básicas mesmo. Então, eu quero, aqui neste chat, a gente vai fazer o seguinte. Vão colocar-se as perguntas e o outro vai respondendo e eu vou estar aqui para ser quer dizer, para corrigir, né? Para supervisionar a conversa de vocês. Então, vamos ter uma conversa básica sobre isso e depois vamos avançar para os próximos exercícios, só para mim poder ouvir e saber em que nível a gente está. Então, começamos sempre com uma saudação, então os dois vão ligar os vossos microfones. Começamos com uma saudação e depois começamos a perguntar o nome, toda essa coisa, fazendo aquelas perguntas básicas. Então, podemos começar. Começamos com Bonsoir. bonsoir. Nesse caso, Bonsoir, madame. parfait. Sempre bonsoir, monsieur, não é para não ficar assim muito falando só bonsoir, fica muito feio. Ok. Então, sempre bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment ça va? Je vais bien et toi? Je vais bien, merci. Vamos continuar. Vamos continuar. Je m'appelle Vouve Antonio. Et toi? Je m'appelle Louvambo. J'habite Então, ok. É o oui. seguinte. Primeiro, vamos lá, bonjour, bonsoir, não é? Comment ça va, como vocês disseram. Mas agora, tem uma coisa, a gente começou com bonsoir, monsieur. Vamos fazer de conta que não se conhecem, são dois estranhos. Então, a vossa conversa ela deve ser formal e não informal. Ok. Então, vocês vão se tratar de vous, cada um é vous, e não toi, por exemplo. Não vamos dizer comment ça va, mas a gente vai dizer comment allez-vous. Ok? Comment allez-vous? Okay. Porque são duas pessoas que não se conhecem. Depois, comment vous vous appelez? A gente vai com estas questões e a última pessoa que responde depois do et vous, ela tem que colocar a próxima pergunta. Okay? Vamos criar essa dinâmica. Vamos repetir, mas agora usando tudo de forma formal. Okay? Vimos o informal e vimos o formal nas aulas. Vamos usar o formal. Allons-y. Allons-y significa vamos nessa. Então vamos. Allons-y. Good. Ok. Posso começar? Ou o senhor Louvambo vai começar? Qualquer um pode começar. Acho que, como tomaste mesmo a iniciativa, a senhora pode começar. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment tu t'appelles? Pardon.
comment allez-vous? Ou comment vous Ah, vous appelez? Estamos no comment formal. allez-vous? Ah, oui, oui, oui. Oui, Je vais Merci bien, beaucoup, miss. merci. Oh, sorry. oui. Et vous? Tem que ir sempre o et vous, madame. Je vais bien, merci. Et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Parfait. Ah, Próxima pergunta. madame, comment vous vous l'appelez? Je m'appelle Vovo Antonio. Et vous? Je m'appelle Louvambo Sumba. Parfait. Continuez. Próxima questão. Vous habitez où? Então, vamos que fará a questão, não? Porque foi ele que respondeu a... Sim, sim. Mas quando notarem que outro não colocou a questão, pode cobrir essa pequena falha, essa pequena vaga, não é? Para não ficarem assim um silêncio demorado. Então, vamos lá, senhor Vuvu. Uma questão, quelle est votre nationalité, quelle est votre profession, vous avez des enfants. Vamos ser um pouquinho criativos, né? Aprendemos a construir frases, aprendemos a colocar perguntas, tudo isso já vimos nas aulas, então preciso um pouquinho desse dinamismo. Allons-y. Votre nationalité, monsieur? Nationalité? Oui. Oui. Quelle est votre... Quelle est votre... Les nationalités? Non, quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Je suis Je suis, il fala Angolais. nacionalidade. je suis angolais. Je suis angolais. Parfait. Et vous? Muito bom. Je suis angolais aussi. Angolaise. Je suis angolaise aussi. Quelle est votre profession? Je suis télécommunication ingénieur. Ok. Okay. Euh, Je suis étudiant. Parfait. Je suis ingénieur en télécommunication. On dit comme ça. Je suis ingénieur en télécommunication. Ou bien je suis ingénieur télécom. Tout simplement. OK? Je suis ingénieur en télécommunication. Parfait. OK. Prochaine question. La prochaine question. On pose la question suivante. Próxima pergunta. Já não vem. Vous avez des enfants? Par exemple. Podem responder. Um responde, pergunta vous e a outra pessoa responde. Non. Et vous? Non aussi. Parfait. OK. Je vois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de questions, mais ce n'est pas grave. Avec le temps, on va s'habituer avec la langue. C'est normal. Donc, vamos agora passar a aula. Vejo que estão a se esforçar um pouco, mas ainda é pouco. É preciso se esforçar mais, não é? Talvez é que a gente está aí com muita rapidez. Ok, vamos.
Acho que estamos aí com muita rapidez e deveríamos ir um pouquinho mais devagar. Aqui nós temos a diferença do formal e o informal. Esta página aqui, temos a diferença do formal e o informal. Quando é tutoyer, a gente está diante do informal. Quando é vous voyez, a gente está dentro do formal. Okay? Tutoyer é tratar alguém de tu e vous voyez é tratar alguém de vous. Tu t'appelles comment? Vous vous appelez comment? Au formal. Quel est ton nom? Quel est votre nom? Quelle est ta nationalité? Quelle est votre nationalité? Tu as quel âge? Vous avez quel âge? Quel est ton numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? Tu habites où? Vous habitez où? Quelle est ton adresse? Quelle est votre adresse? Não conseguem ver que em francês o formal a distinção, há uma grande diferença entre uma frase formal, começa a partir dos pronomes até na forma conjugada dos verbos. Então temos essa grande diferença no francês quando a gente está tratando do formal e do informal. Então é preciso ter-se em conta isso. A gente vamos continuar a fazer diálogos e é importante, por exemplo, essas pequenas questões, conhecer essas pequenas questões, colocar pelo menos umas 10 questões, vai ser muito proveitoso para nós. E aqui está um texto em português explicando um pouquinho os contextos em que são utilizados o vous e o tu. Essa pequena atividade a gente já havia feito, não é? Vamos perder tempo nisto. O que a gente deve fazer hoje é um pouquinho mais a questão dos verbos. Os verbos, é muito importante tentarem fazer essa conjugação para vocês dominarem como é que os verbos são conjugados. E ainda estamos a falar apenas do modo indicativo, do modo indicativo e no tempo presente. Então, para nós passarmos a outros tempos, é preciso que se domine primeiramente o presente. E a gente, para falar, a gente precisa entender a conjugação dos verbos. As coisas mais importantes, acredito que sejam essas. A construção de frases e os verbos. A gente não fala sem verbos. Okay? Se não tiver verbos, não tem como formar frases. Então, é preciso conhecer os verbos. E isso é que, mesmo que tenhas um vocabulário muito pequeno, mas quando você conhece os verbos, e mesmo que você não diga a palavra adequada, você pode explicar à pessoa e a pessoa te entender, e vocês poderem comunicar. Porque você pode não saber falar, por exemplo, não conheces como se diz café, mas café talvez seria um exemplo mais básico. Então, vamos supor uma mala. Não sabes qual é a palavra que se usa em francês para dizer mala. Então, você pode simplesmente dizer la chose où on porte les habits. Você está a explicar que é a coisa onde a gente coloca a roupa para a viagem. Então, a pessoa automaticamente vai entender que não, onde a gente coloca roupa para a viagem é mala. Então, a pessoa já te entendeu, mesmo você não. Por isso que o vocabulário não é assim coisa tão relevante, mas os verbos são, porque a gente vai precisar sempre para explicar. Caso a gente não conheça qual é a palavra adequada utilizada para essa determinada coisa. Então, aqui, os três são verbos auxiliares. Temos o verbo être, temos o verbo avoir e o verbo
aller. Esses verbos, eles são importantíssimos no francês. Porque com o verbo avoir, depois a gente vai ver, por isso é que depois é muito fácil conseguir construir frases e falar em francês quando a gente conhece esses três verbos e depois aprendemos o particípio passado de cada um dos verbos e a forma infinita de cada um dos verbos. Aí, com o particípio passado e o verbo avoir, a gente pode construir o passado. Eu, quando comecei a aprender o inglês, o francês, até porque durante o ano da aprendizagem do francês, eu fiquei 2 meses doente e era uma formação intensiva de 6 meses apenas. E quando eu cheguei na universidade, os outros já falavam. Eu estava doente, 2 meses acamado. Então, eles já tinham avançado bastante, bastante. E eu cheguei na universidade, encontrei meu elenco que falávamos português, todos já estavam bem avançados no francês. E eu só me apeguei a esses verbos auxiliares. Me apeguei no verbo avoir, aller, e depois aprendi como é que se faz a conjugação no presente do indicativo. Com esses verbos avoir e aller, eu posso falar, por exemplo, quero ir à padaria. Ou então, irei à padaria amanhã. Ou então, irei à escola amanhã. Então, eu tenho o verbo aller. Vamos dizer, irei seria muito, muito. Estamos a utilizar mesmo o verbo ir. Tem que ser, por exemplo, comer. Comerei, comerei funja amanhã. Vamos dizer isso, né? Então, como é que eu faria em francês? É só utilizar o verbo aller e o infinitivo do verbo comer. O verbo comer é manger. Já falamos na aula passada. Então, como é que seria? Je vais manger le foufou demain. Je vais manger le foufou demain. Então, automaticamente, já já tem uma frase que está no futuro, mesmo sem conjugar exatamente no futuro, utilizando apenas o verbo auxiliar. E o mesmo eu fazia com o verbo avoir. Quando eu precisasse dizer alguma coisa que está no passado, por exemplo, ontem estava na escola, j'ai été à l'école hier. J'ai été à l'école hier. Então, torna mais fácil. Por isso é que é muito importante conhecer esses verbos auxiliares. Bem, eu estou apenas a recapitular isto porque geralmente eu vou esperar que vocês possam estudar, estudar de verdade esses verbos, saber conjugá-lo da primeira até a última pessoa, ok? Como já passamos por essas aulas e não fizeram a tarefa, por isso é que a gente está a ter esse. Então, tem os verbos do primeiro grupo. Essas são as terminações para verbos do primeiro grupo. Alguns exemplos desses verbos são chanter, marcher. São verbos que terminam com ER. Chanter, marcher, arriver. Aqui temos apenas o presente do indicativo, o presente do indicativo, mas também temos o infinitivo, o verbo na forma infinitiva. Que se você pegar o verbo aller e colocar depois o verbo no infinitivo, por exemplo, je vais chanter, já estás a dizer cantarei. Je vais chanter, cantarei. Je vais marcher, andarei. Je vais arriver à 6 heures, chegarei às 6 horas. Ok? J'arrive, chego. Tu arrives, tu chegas, il arrive. Esse aqui é presente do indicativo. Todos os verbos que aqui a gente tem estão no presente do indicativo. Falamos dessas todas mudanças. Então é apenas
estudar esse verbo. Então, os que vocês vão conjugar são esses que a gente deixou aqui. Aménager, annoncer, modeler, épeler. Aménager, annoncer, modeler, épeler. Num dos vídeos o último vídeo, se não me engano, o vídeo da aula 14, aí tem já a conjugação deste verbo. Já fizemos isso. E depois a gente tem os verbos que terminam em IR. Esses são os verbos do segundo grupo. Então, as terminações são essas. Quer dizer, todos os verbos do segundo grupo, a gente vai utilizar a mesma regra. Tiramos o infinitivo e substituímos em cada pessoa pela terminação correspondida. Então, temos a seguir os verbos do terceiro grupo. Os verbos do terceiro grupo são todos aqueles, são todos aqueles verbos que terminam em ER, IR, RO, OIR, que não fazem parte, por exemplo, dos verbos ER, que não fazem parte do primeiro grupo, os verbos em IR, que não fazem parte do segundo grupo, e esses verbos que terminam em RE e OIR. Ok? Então temos, por exemplo, partir, monter, correr, morrer, venir. Esses terminam em IR, mas não fazem parte do segundo grupo. Temos vendre, prendre, craindre. Então, esses são do terceiro grupo. É mais fácil de ver. OIR, também do terceiro grupo. O que torna um pouquinho mais complicado esses verbos que terminam em IR, que a gente não sabe se eles são do segundo ou então são do primeiro. Mas, para quem tem dicionário, há sempre uma distinção entre verbos do primeiro grupo, tem aí um símbolo que se coloca sempre atrás dos verbos que são do terceiro grupo. Então, com dicionário a gente consegue distinguir. Ou então, se a gente não puder distinguir, a gente tem que aprender mesmo quais são os verbos que fazem parte do terceiro grupo, quais são os verbos que terminam em IR, mas fazem parte do terceiro grupo. Ok, então aqui a gente vai conjugar com verbos do terceiro grupo, aqui também, e até aqui. São verbos todos do terceiro grupo. Ainda tem. Verbos impessoais, falamos disso. Okay? E depois temos esse outro exercício aqui que se deve fazer. Temos isto aqui. Às vezes é um pouquinho complicado quando se deixa uma tarefa e não se fez. Fica um pouquinho difícil fazer a correção. Mas vamos aqui. Até aqui estamos todos juntos, não é? Ninguém ficou? Estamos todos juntos, já sabem, só dizer, só fazer um fixe, e se não, é só levantar a mão. Estamos juntos até aqui. Perfeito. Ok, estamos juntos. Ok. Agora, aqui onde a gente vamos começar aqui e terminar lá no último. O que é que a gente tem aqui? Tem um texto e os verbos, eles estão... Opa. Ok, o que a gente tem aqui, temos um texto, entre parênteses tem o verbo no infinitivo, e esse espaço é para a gente colocar a forma conjugada desse verbo. Ok? Então, aqui diz Jean Fresnay, être, então significa que vamos colocar aqui a forma conjugada do verbo être. Acho que vou deixa só aqui desligar o microfone de todo mundo, porque está a haver um eco.
Então, Jean Fresnay, être, aqui significa que temos que colocar a forma conjugada do verbo être. Un garçon français, il... Então, vamos fazer primeiro e depois vamos fazer a leitura. Okay? Dos verbos, eu deixei para que vocês façam. Vamos fazer a conjugação. Então, vamos aqui. Jean Fresnay. Qual é a palavra que nós devemos colocar aqui a seguir? É só levantar a mão quem quiser falar. Então, como é que fica conjugado aqui o verbo être? Vamos participar, por favor. Certo, senhor Luvambo? Sim? Jean Fresnay? Jean Fresnay est. Ok. Jean Fresnay é. Por quê? Porque estamos a falar de uma pessoa e geralmente ele está na terceira pessoa. Jean Fresnay, ok? É, parfait. Jean Fresnay é. Jean Fresnay est un garçon. Il, aqui, como é que fica a forma do verbo avoir? Il. Senhora Vuvu, que levantou a mão aquela hora, pode falar agora? Il a. Il a, parfait. Ok. Jean Fresnay est un garçon français. Il a. Só que. Um momento. Ok. Jean Fresnay est un garçon français. Il a 6 ans et il allait à l'école le matin. Como é que ficaria aqui? Alguma mão levantada? Il va. Ok. Il va, terceira pessoa do verbo aller. Il va, parfait. E vejam que aqui a gente utilizou ainda nos três espaços temos os verbos auxiliares. Verbo auxiliar être, verbo auxiliar aller, avoir, verbe auxiliar aller. Ok. Jean Fresnay est un garçon français. Il a 6 ans et il va à l'école le matin. Vamos aqui. Il arrivait. Arriver. Como é que fica a forma conjugada do verbo arriver? Il arrive. Ok. Il arrive. Il arrive. Ai, ai, ai. Esse R não tá católico. Il arrive. Il arrive. Parfait. Il arrive à l'école à 7 heures. Ok, il arrive à l'école à 7 heures, 7h30, et rencontrer, como é que fica? Como é que fica o verbo rencontrer? A sua forma conjugada. E rencontre. Termina em ER, ok? Termina em ER, é um verbo do primeiro grupo. Então, a gente, na terceira pessoa, retira a terminação ER e substitui a terminação E. Rencontre. Fica rencontre. Rencontre ses camarades à l'entrée avant d'aller dans la salle de classe. Il
Il, como é que fica? Conjugado essa parte. Il fait. Ai, 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 ai. Vai que estragar sempre as coisas. Il, deixa eu apagar isso também. Il fait. Para escrever com isso, não? Il fait. Onde é que está isso? Ok. Então fica assim. Ok. Il fait la queue et aqui dire. Ils disent. Et ils disent. São D. Sei que não está aparecendo muito bem um D. E il diz. Apareceu um Szinho. Il diz. Ok. Il diz bonjour à l'institutrice. À l'institutrice. Elle aqui, neste caso, é, terceira pessoa também. É o verbo être, o mesmo que a gente fez aqui. Très sérieuse, mais elle, como é que seria aqui o verbo aimer? Também do primeiro grupo, vai ser elle aime. Elle aime. Beaucoup ses enfants. Elle ne se, aqui fâché, primeiro grupo, elle ne se fâche pas. Elle ne se fâche jamais à cause d'eux. Aujourd'hui, les élèves, ok, dans les élèves plural, les élèves voient. Les élèves voient une nouvelle matière, ils apprennent. Ah, ils apprennent. Ok. Terceira pessoa também aqui, do plural. Ils apprennent. Ils apprennent qu'il faut, il faut laver les mains avant de manger et qu'on ne terceira pessoa, on ne peut pas mettre leurs mains sales dans leur bouche ou sur les yeux. L'institutrice leur apprend, leur apprend parce que leur terceira pessoa, plural, leur apprend. Então, ensina a eles. Leur apprend aussi qu'ils doivent, aqui, devoir, qu'ils doivent se brosser les dents. Jean se lève et demande, qui vai se demander et demande et aqui já não está demande et demande au professeur, est-ce que je peux sortir? Et pourquoi essa aqui vem é uma pergunta, pourquoi tu veux sortir, Jean? Parce que aqui vamos colocar j'ai, ok? Parce que j'ai
besoin de nettoyer mon nez. Olha, vamos colocar aqui. Nettoyer mon nez. Vamos parar aqui, essa parte aqui. Acredito que uma parte ficou. A colocar a caixa de diálogo não estendi suficiente, então uma parte ficou ocultada. Então, estamos aqui. Agora temos o nosso texto completo com os respectivos verbos. Nos resta apenas fazer aqui uma leitura. Ok? Então, temos Jean Fresnay est un garçon français. Il a 6 ans et il va à l'école le matin. Il arrive à l'école à 7h30 et rencontre ses camarades à l'entrée. Avant d'aller dans la salle de classe, il fait la queue et dit bonjour à l'institutrice. Elle est très sérieuse, mais elle aime beaucoup ses enfants. Elle ne se fâche pas. Elle ne se fâche jamais à cause d'eux. OK. Aujourd'hui, les élèves voient une nouvelle matière. Ils apprennent qu'il faut laver les mains avant de manger et qu'on ne peut pas mettre leurs mains sales dans leur bouche ou sur les yeux. L'institutrice leur apprend aussi qu'ils doivent se brosser les dents. OK. Jean se lève et demande au professeur, est-ce que je peux sortir? Et pourquoi tu veux sortir, Jean? Parce que j'ai besoin de nettoyer mon nez. OK. On va s'arrêter là. Parce que j'ai besoin de nettoyer mon nez. Agora, vou chamar aqui alguém para lermos juntos. Senhora Mericha Caetano. Poderia ligar o microfone, por favor? Vamos fazer leitura, depois vamos traduzir. Aparentemente... Ok, vamos chamar então aqui a senhora Aliana para ligar o microfone e fazermos aqui juntos esta leitura. Ok. Então, vai repetir depois de mim o texto, né? Jean Fresnay Jean Fresnay est un garçon français. est un garçon français. Ok. Vamos repetir. Jean Fresnay Jean Fresnay est un garçon français. français. Il a 6 ans. Il a 6 ans. Il a 6 ans. Il a 6 ans. Et il va... Deixa eu só pegar aqui ponteiro para nós, para começar a apontar aí onde a gente está. Ok. 6 ans, ok. Et il va... à l'école le matin. À l'école le matin. Il arrive à l'école à 7h30. À 7h30. Et rencontre ses camarades à l'entrée.
Ses camarades à l'entrée. Avant d'aller Avant d'aller dans la salle dans la salle des classes. de classe. Il fait Il fait la queue la queue et disent et dit bonjour bonjour à l'institutrice. à l'institutrice. À l'institutrice. À l'institutrice. OK. À l'institutrice. À l'institutrice. Elle est Elle est très sérieuse Elle est très sérieuse. 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 Mais Mais elle aime elle aime beaucoup beaucoup. ses enfants. Não entendi. Ses enfants. Ses enfants. Ses Ses enfants. enfants. Tem que juntar o som das duas palavras. Então fica ses enfants. Ses enfants. Ses enfants. Ok. Ses enfants. Ses enfants. Tá soar um S aí que não deve soar. Ses enfants. Ses enfants. Pas ses enfants. Ses enfants. Ses enfants. Parfait. O T e o S não soa, ok? Fica apenas ses enfants. Ses enfants. Ok. Parfait. Elle ne se fâche. Elle ne se fâche Elle ne se fâche jamais jamais à cause de. à cause de Aujourd'hui, 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 les élèves les élèves voient voient une nouvelle une nouvelle une nouvelle matière. matière. Ils apprennent Ils apprennent qu'il faut il faut laver les mains laver les mains avant de manger. avant de manger Et qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas mettre mettre leurs mains leurs mains sales les mains sales dans leur bouche dans les bouches ou sur les yeux ou sur les yeux ou sur les yeux. ou sur Sur les yeux. sur les yeux. L'institutrice L'institutrice les apprend les apprend aussi aussi qu'ils doivent qu'ils doivent se brosser les dents se brosser les dents
Ah, c'est brosser les dents, ok. Parce qu'il y a un point, tem um ponto aqui. Sim. Jean se lève João se lève et demande et demande au professeur, ao professeur: est-ce que je peux est-ce que je peux sortir? sortir? Et pourquoi Et pourquoi tu veux tu veux sortir, Jean? se Sor- sortir, ok, sortir, Jean. sortir, João? Parce que Parce que j'ai besoin j'ai parce que j'ai besoin parce que j'ai besoin de nettoyer de nettoyer, de nettoyer de nettoyer mon nez. mon nez. Ok, parfait. Então, temos Jean Fresnay est un garçon français. Jean Fresnay é um rapaz francês. Esta parte. Sim. Il a 6 ans. Ele tem 6 anos. Ok. Et il va à l'école le matin. E vai à escola às manhãs. Ou de manhã. Il arrive à l'école à 7h30 et rencontre ses camarades à l'entrée. Ele chega à escola às 7h30 e encontra os seus amigos na entrada. Avant d'aller dans la salle de classe, il fait la queue et dit bonjour à l'institutrice. Antes de ir na sala de aula, eles fazem uma fila e dizem bom dia à professora. Elle est très sérieuse, mais elle aime beaucoup ses enfants. Ela é muito séria, mas ela ama muito os seus filhos. Ok. Elle ne se fâche jamais à cause de. Ela nunca se enerva por causa deles. Aujourd'hui, les élèves voient une nouvelle matière. Hoje, os alunos veem uma nova aula ou assistem uma nova aula. Ils apprennent qu'il faut laver les mains avant de manger. Eles aprendem que é necessário lavar as mãos antes de comer. Et qu'on ne peut pas mettre leurs mains sales dans leur bouche. E que não podem e que não se pode colocar suas mãos sujas nas suas bocas ou sur les yeux ou nos olhos. Ok. L'institutrice leur apprend aussi qu'ils doivent se brosser les dents. A professora lhes ensina também que devem se escovar os dentes. Jean se lève et demande au professeur. João
levanta-se e pergunta ao professor: Est-ce que je peux sortir? Será que posso sair? Et pourquoi tu veux sortir, João? E por que queres sair, João? Parce que j'ai besoin de nettoyer mon nez. Porque preciso soar, nettoyer, bem, acho que soar ranho, nesse caso. Mas não é exatamente essa, não é a tradução literal, não é? Aqui nettoyer significa limpar, então mon nez, meu nariz. Seria porque preciso limpar o meu nariz. Mas na verdade, é o correspondente em soar em português. Ok? Então, às vezes a gente interpreta mais do que traduz. Então, este é o texto. Os textos a gente deve aprender a ler para aprender a articular. São muito importantes. Então, aumentar a velocidade cada vez que a gente lê. Primeira vez, a gente pode ler Jean Fresnay est un garçon français. Mas depois a gente deve mudar. Jean Fresnay est un garçon français. Jean Fresnay est un garçon français. Jean Fresnay est un garçon français. Então, à medida que você aumenta a velocidade, mais a tua língua fica habituada a pronunciar palavras em francês. Então, é isso. É muito mais exercício do que qualquer coisa. Já são 21 horas. Espero que amanhã poderão ter a tarefa feita, a tarefa dos verbos, os verbos que a gente tem aqui atrás. São... Um momento, deixa eu tirar isso. Mas são esses verbos que estão aqui. Okay? Conjugar esses verbos e conhecê-los. Porque só assim a gente poderá avançar para as próximas aulas. E amanhã, do mesmo modo que hoje, vamos ter diálogo antes da gente começar a aula. São já 21 horas, então não vamos nos alongar. Se alguém tem alguma coisa para dizer ou questão para colocar, pode colocar. Sim. É só levantar a mão. Sim, professor. Sim. Nesse momento, já consigo ver. Pode me dizer qual é a página desses verbos? Bem, acho que foi 100, página 100, já vi. A página 100? Bem, é a parte que fala Página dos 100. verbos. Temos sempre, são verbos, ok? Lá acredito que a partir da página 108 já temos essa parte de verbos. Não, 100. 98, se não me engano. Então, é só prestar atenção. Vamos estudar mais os verbos e conjugar. Eu quero que vocês façam, porque assim vocês aprendem as formas de conjugação. Porque, por exemplo, temos aqui, eles terminam em ir, 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 ir. A conjugação deles são mais ou menos semelhantes. Então, aí a gente entende as terminações de cada grupo verbal. Por isso é que é muito importante que façam. E a repetição, Certo. por exemplo, conjugaste o devenir, depois couvrir, depois sentir, depois você vai começar a memorizar aos poucos. Se você conjugar devenir, então, quando te falar, por exemplo, conjugue o verbo venir, não vais ter dificuldade, porque devenir com venir, a diferença é só que não tem de e o outro vem diretamente venir. As terminações vão ser as mesmas. Se você dizia je deviens, para o venir, como é que será? Je viens.
Je viens. Ok? Então, é muito importante que se faça a conjugação dos verbos. Ok, mais questões? Ok, então já não há questões. A gente se vê na próxima aula, amanhã neste caso. Tenham todos continuação de boa noite e até amanhã.